Oi, meus amores! Que bom encontrar com vocês aqui mais uma vez para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre as notícias que foram trazidas para a gente pelo Consolador Prometido. Quando Allan Kardec estava organizando o Livro dos Espíritos, ele reuniu várias perguntas feitas por ele sobre os mais diversos assuntos que ele tinha conhecimento naquela época, com a intenção de ver o que os espíritos poderiam dizer para ele sobre cada uma daquelas coisas. Até porque tinham muitas questões que nós aqui na Terra não tínhamos condições de entender, nem muito menos de explicar. Por isso, no capítulo 4, Kardec colocou uma série de perguntas em torno do que ele entendeu como sendo princípio vital. Essa explicação foi trazida para ele pelos espíritos, porque nesse capítulo que trata de princípio vital, ele abordou de início algumas questões em torno dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos. Lembra que a gente estuda isso em ciências na escola? Que os seres orgânicos são aqueles que possuem vida e os seres inorgânicos são aqueles que não têm vida? Tipo assim, os seres orgânicos são as plantas, os animais, os homens e as mulheres. E os seres inorgânicos são as pedras, os minerais, a água, o ar, que é tudo aquilo que não apresenta vida. E Kardec queria saber o que tinha de diferente entre eles, se eram todos eles iguais. E os espíritos responderam para Kardec que não, que existia uma diferença muito grande, que os seres orgânicos, nós, os animais, as plantas, temos o que eles chamaram de princípio vital. E eles falam que esse princípio vital é o responsável pela ligação do espírito com a matéria. Aí alguns de vocês vão virar assim, ué, Rogério, mas então eu estou confundido, porque você não tinha dito lá atrás que o perispírito serve de ligação entre o espírito e a matéria? Sim. O perispírito serve de ligação entre o espírito e a matéria. O espírito sozinho, sem um perispírito, não consegue ocupar um corpo, não consegue movimentar um corpo. Só que esse perispírito, ele é o corpo espiritual. Alguns vão chamar de corpo astral. É necessário ainda mais uma coisa para fazer com que esse corpo de matéria consiga se movimentar. E é isso que os espíritos chamaram de princípio vital ou fluido vital. Eles explicam que o fluido vital ou princípio vital é uma variante do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, que alguns podem chamar de uma matéria primordial, ele ocupa todo o universo. Tudo que existe materialmente é formado a partir do fluido cósmico universal. Todas as estrelas do universo, tudo que existe na nossa natureza, tudo aquilo que nós entendemos e que pode ser percebido pelos sentidos de alguma forma, isso é feito a partir do fluido cósmico universal. E uma das variações desse fluido cósmico, que também podem ser percebidos como o fluido elétrico ou o fluido magnético, uma das variações possíveis é esse fluido que nós chamamos de vital, que funciona quase que como uma espécie de um combustível para os nossos corpos materiais, sejam eles os corpos de planta, sejam eles os corpos de animais, sejam eles os corpos humanos. Mas é esse fluido, é essa energia, é esse princípio que permite que os nossos corpos estejam aqui vivos, trabalhando, dormindo, descansando, se movimentando, fazendo exercício. Algumas pessoas, quando ficam doentes, passam por uma diminuição desse fluido vital, desse princípio vital. Por isso que dá uma aparência de fraqueza. E quando esse fluido se esgota no nosso corpo, é que vem o fenômeno que a gente conhece como morte. Ai, mas eu não gosto de falar de morte, é uma coisa assim muito esquisita. Não. Morte é só o outro lado daquilo que a gente conhece como sendo vida. São só duas faces de um mesmo processo, do processo que a gente está enfrentando aqui. Todos nós entramos aqui
para passar por algumas experiências, mas isso é assunto para outra conversa, e um dia vamos sair daqui para voltar para nossa casa verdadeira. Da mesma forma que a gente vai para a escola para aprender aquilo que é necessário, e quando termina o período da aula, a gente volta para as nossas casas. É assim que acontece. Mas na época de Kardec, ele ainda tinha algumas outras dúvidas, porque o materialismo, que era a ideia de que não existe nada além da morte, de que é só a própria vida que anima os corpos, isso daí estava muito presente e muita gente ainda pensa assim. Mas Kardec, tentando entender um pouco melhor esse processo da vida, ele começou a perguntar se a inteligência era característica de todos os seres orgânicos, ou se a inteligência estava relacionada de alguma forma com esse princípio vital. Os espíritos lembraram que não, porque a inteligência é um atributo, é uma característica do espírito. Todos nós, espíritos, somos inteligentes, é uma característica, quase que como algo que não tem como separar. E aí você vai virar assim, Rogério, mas só que tem gente que parece que não sabe usar muito bem a inteligência, não. Pois é, ainda não sabe usar. Está em processo de aprendizado. É isso que a gente faz aqui na Terra. Aprende a exercitar as nossas potencialidades. E exatamente por causa disso, os espíritos vão explicar para Kardec essa diferença entre a inteligência, que é o que nós possuímos, e o instinto, que é o que a gente percebe nos animais e nas plantas. É o instinto que faz algumas plantas se dirigirem em direção à luz do sol, porque é preciso para a sobrevivência delas aquele tipo de energia. É o instinto que faz com que os animais procurem um alimento, procurem um parceiro para se acasalar, procurem aquele ser ou aquele outro animal que vai lhes dar o carinho que ele precisa. O instinto é uma inteligência rudimentar, que através de vários processos que duram às vezes milênios e milênios, vão chegar um dia a se desenvolver a ponto de chegar na condição da inteligência como a gente entende. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada por estarem mais uma vez aqui conosco e a gente se vê em breve.